Sou o Jonatas Witchak, sou aluno do curso de Agronomia da Unijuí e vou falar um pouquinho sobre o cultivo do tremoço. Bueno, o tremoço é do gênero Lupinus, faz parte da família das fabáceas, sendo uma planta leguminosa. É nativa do ocidente da região do Mediterrâneo, possui um sistema radicular pivotante e agressivo, com boa adaptação aos solos e às condições climáticas da região. O tremoço possui um crescimento ereto, com folhas compostas e frutos no formato de vagens. É uma planta rústica, pilosa e com presença de substâncias resiníferas. Pode atingir um porte de até 1,5 m, sendo em média de 1 metro. O sistema radicular é vigoroso, o qual pode chegar a 1,5 m de profundidade, no qual facilita a busca por água e nutrientes. Em relação à semente do tremoço, o grão in natura não pode ser consumido pelo homem, por conter um aminoácido neurotóxico e uma série de substâncias que podem causar problemas à saúde. Para consumir o tremoço sem oferecer risco, deve-se passar por alguns processos como o cozimento, até a eliminação das substâncias e perder seu amargo original. Atualmente, o tremoço é mais produzido na Austrália, onde possui um grande emprego principalmente na alimentação de ruminantes, devido ao seu alto teor de proteínas. No Brasil, a produção de tremoço atingiu um pico de uma área total de mais de 100 mil hectares em 1982. Após, a cultura ficou de lado, pois houve a expansão das áreas de soja e a prática do sistema de plantio direto, na qual acarretou em uma diminuição drástica das áreas cultivadas com tremoço. Atualmente é muito utilizada na adubação verde, pois o tremoço não tem muitas exigências em termos de fertilidade do solo e pode ser trabalhados consorciados com aveia. Na prática da cobertura do solo, além da diminuição da erosão, a cobertura do solo proporciona uma maior umidade, diminuição da temperatura do solo e controlando plantas daninhas, realizando a ciclagem dos nutrientes, gerando incremento de matéria orgânica. Como já citado, é uma leguminosa, realiza a fixação de nitrogênio. Trabalhos analisados indicam que o nitrogênio fixado pelo cultivo do tremoço varia de 128 a 268 kg por hectare por ano. Tem uma produção variável de 15 a 40 toneladas de matéria verde por hectare e de 2 a 5 toneladas de matéria seca por hectare, na qual pode variar muito conforme a região. As espécies do tremoço. As principais é o tremoço azul e o tremoço amarelo. São as mais adaptadas no nosso estado. Sua planta é anual, adaptada a uma faixa de temperatura entre 15 e 25 graus, com um ciclo de 50 a 120 dias até o florescimento e 180 dias até a colheita de sementes. O tremoço branco tem a maior resistência ao frio, pode crescer em solos de fertilidade média e tem tolerância média à acidez do solo. No entanto, o seu porte referente às demais espécies é menor, consequentemente a produção de matéria seca e matéria verde é inferior. A forma de implantação. Pode-se encontrar sementes em cooperativas e empresas certificadas, além do comércio local com os vizinhos. A quantidade de semente a ser utilizada varia conforme o percentual de germinação das mesmas. Com isso, vamos trabalhar com uma recomendação na qual sugerimos a utilização de semente acima de 80% de germinação. Nessas condições, o volume de semente por hectare varia em função da finalidade. Se vai ser para a produção de grãos, em média é de 120 kg por hectare de sementes. Já se a produção de cobertura do solo, de matéria seca e matéria verde, pode adensar um pouco mais, podendo até chegar a 150 kg de semente por hectare. A época ideal de semeadura varia conforme a região, devido à modificação do clima, normalmente entre fevereiro e julho. O sistema de cultivo pode ser convencional ou sistema de plantio direto. No sistema cultivo convencional,
através da utilização de preparo do solo, a semeadura a lanço e cobertura por um ferro degradê foi a prática mais utilizada no anos de 1982, onde teve o ápice de produção. Atualmente, o plantio direto é a mais utilizado. A densidade e o espaçamento entre linhas varia conforme a necessidade e a finalidade da área. Se o intuito é a produção de biomassa, a utilização de 17 centímetros de espaçamento entre linhas é a mais indicada. A densidade da semeadura não interfere drasticamente na produção final de grãos, na qual pode suportar maior densidade. Já para a produção de biomassa, quanto maior densidade, melhor. O tremoço é pouco exigente nutricionalmente. Como recomendação para maximizar a produção, a utilização de fósforo e potássio em doses baixas por hectare já são suficientes para melhor desenvolvimento. Entre as plantas que podem ocorrer o desenvolvimento simultâneo com o tremoço e serem consideradas daninhas, a aveia, nabo e azevém são as principais, por serem espécies de amplo desenvolvimento no inverno. Mas conforme a finalidade, ambas não são totalmente causadoras de perdas e podem ser trabalhadas em consórcios no uso de cobertura do solo. O tremoço possui uma flor atrativa aos insetos polinizadores, tendo boa presença de abelhas. Os insetos pragas podem ser caracterizados como os convencionais, lagartas, percevejos, porém, se tem pouco conhecimento sobre o nível de dano na qual esses podem causar. Levando em consideração as doenças no quais o tremoço é suscetível, a antracnose se torna a doença mais importante, principalmente no sul do Brasil, sendo esta a principal limitante na produção de grãos. A semente do tremoço é colhida mecanizada, com ceifeiras debulhadoras, na qual passa por regulagens específicas para evitar perdas. Estudo na Austrália consta que, se não realizar a adaptação nas colhedeiras convencionais, as perdas podem chegar a mais de 15%. Dessas perdas, as perdas são maiores na barra de corte, devido à vibração na hora do corte no qual cai o grão. O beneficiamento, processo após a colheita, na qual as sementes são retiradas dos frutos, limpas e armazenadas, consiste principalmente pela trilha, secagem, limpeza, seleção de sementes e armazenamento.